Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de filosofia, hoje nós vamos contextualizar um pouco a respeito dos contraturalistas, pensadores e teoria filosófica e política essa muito importante, principalmente para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Tema esse e pensadores esses que uma vez ou outra são bem frequentes também em vários processos seletivos, né? No caso da nossa região, o processo seletivo da URCA, né? Em concurso público. Então assim, é uma temática de extrema importância. Lembrando que no terceiro ano nós estamos aprofundando muitas teorias políticas, né? Nós estamos fazendo uma cronologia na história da filosofia política, né? Desde os gregos agora até os contraturalistas, que em outras palavras é também uma temática referente à construção do Estado moderno, né? Formação do Estado moderno essa que nós fizemos uma pequena análise a respeito do pensamento político e filosófico de Nicolau Maquiavel, né, que também é um outro autor muito importante que sempre cai nessas provas externas. E hoje nós vamos contextualizar a respeito dessa temática política e filosófica, que é os contraturalistas, e essa base, esses pilares, né, dessa corrente filosófica, que é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, né, o britânico, o inglês e esse suíço. Okay? Claro que outros pensadores, outros teóricos também tiveram sua grande relevância a respeito desta temática, né? Mas que esses três, sem dúvida, a respeito da teoria política e filosófica contraturalista, né, eles são de fato os pilares, aqueles que vão carregar essa denominação, né, esse pacto, como nós vamos ver aqui também. Então, a teoria política e filosófica contraturalista, né, ela vai se basear em uma ideia, como nós vemos aqui no slide, que existe uma espécie de pacto, ou então a gente pode também classificar, por isso o nome contraturalista, de um contrato social. Então as pessoas, a sociedade vai fazer um contrato que retira o ser humano, né, que a sociedade sai do seu estado de natureza, ou período pré-social, né, como alguns autores também vão classificar, e eu explico já mais adiante. E aí coloca em convivência com outros seres humanos em sociedade. Né? Então, segundo os autores contraturalistas, antes desse contrato ou desse pacto social, as pessoas não viviam em sociedade. Nós vamos ver que vai ter autores que vai dizer que as pessoas viviam em estado de guerra, né? De egoísmo, cada um só pensando em si, esse estado pré-social. Né? Hoje nós vivemos em uma sociedade civil, né? Em que existem regras, normas, né? Que existe, no caso, no sistema democrático republicano, uma constituição, né, em que os seres humanos têm os seus direitos e também têm os seus deveres. Então nós vivemos uma sociedade civil, né? Segundo os contraturalistas, antes desse contrato, desse pacto social, né, a humanidade vivia em seu estado de natureza, né? Ou então, né, ele como denominado por alguns de pré-social, né? Nós vamos ver que essas teorias elas vão bater de frente também, principalmente com o poder teocrático, né? As monarquias teocráticas que se formaram nas monarquias nacionais, principalmente na Europa, né? Então essa teoria política ela vai também bater justamente contra aquelas concepções que se baseavam muito no período da Idade Média e no início dessa formação desse Estado moderno, ok? Aqui, pessoal, nós vamos ver, como eu já coloquei, que segundo esses autores, né, Hobbes, Locke e Rousseau, entre outros, que hoje nós vamos apontar somente esses três, eles vão dizer que os seres humanos, antes do contrato ou pacto social, né, eles viviam em estado de natureza. Alisson, e o que é esse estado de natureza? Como eu já contextualizei para vocês, é o período em que a sociedade ela vivia de forma pré-social, ou então que não vivia dentro de um contexto de ordens, né, implantadas pelo Estado, né? Vamos aqui pontuar. Esses três autores, eles defendem que a humanidade, antes do contrato, vivia em estado de natureza. Quem? Hobbes, Locke e Rousseau. Então nós vamos ver que, principalmente Hobbes, ele vai dizer que o estado de natureza é o período em que as pessoas viviam entre guerras, né, de todos contra todos. Né? É um período também que Hobbes vai dizer que a humanidade, que a sociedade, que vivia de forma pré-social, por isso o nome estado de natureza, a sociedade era muito individualista, só pensava assim, era muito egoísta. Nós vamos explanar isso um pouco mais adiante, né?
que a sociedade ainda não tinha se formulado. Por isso ele dá esse nome também de pré-social, né? Durante o período da humanidade, né, na história a gente diz que o período em que a humanidade não está organizada seria o período da pré-história, ou então das civilizações antigas, que a partir das civilizações antigas é que há uma organização de fato social, isso na história. Mas segundo o pensamento filosófico desses autores, nós vamos ver que Thomas Hobbes, Locke e Rousseau, né, apesar que um vai dialogar um pouco diferente do outro, eles vão dizer que o estado de natureza, principalmente Hobbes e Locke, que a humanidade vai viver de estado de guerra, de todos contra todos, porque não existe uma lei maior, né, para trazer uma segurança, uma norma para a sociedade, que eles vão chamar de pré-social. O estado de natureza é quando as pessoas vivem de forma individualistas, né, ou então egoístas, né, que aí já traz uma diferença totalmente na concepção histórica. As civilizações primárias, elas viviam de forma coletiva, né? Então aqui já distancia um pouco na concepção histórica. Esses autores vão dizer que a sociedade ainda não se formou no estado de natureza, que há uma grande insegurança jurídica, não existe uma norma, uma lei, né, que impeça os conflitos no estado de natureza, né? Que alguns autores também vão classificar esse período, né, pré-social de justnaturalismo, em que as pessoas vivem de acordo com a sua natureza, né? Os humanos em sua plena igualdade de direitos, né? A gente pode dizer que esse justnaturalismo, né, em que os humanos vivem da forma que bem entender, a gente poderia até classificar, né, como a questão dos animais, que vivem da sua maneira, reagem, né, aos contatos humanos, ou até mesmo com outros animais, da forma que a sua natureza proporciona, né? Por exemplo, um cachorro, né? Se você vê um cachorro na rua, ele pode ser um pouco afetivo, pode ser um pouco feroz, isso é da natureza dele. Então esses autores vão dizer que o estado de natureza é isso. Como não existe uma norma implantada sobre eles, já que a humanidade, esse período pré-social, ou estado de natureza, ter a igualdade de direitos com todos, eles vão viver da forma que eles bem entenderem, né? Estado de guerra de todos contra todos, individualistas, egoístas, ser uma sociedade formada. E aí, para amenizar essas questões de estado de natureza, esses autores vão criar um contrato ou um pacto, que para amenizar os inúmeros conflitos na sociedade, né, os seres humanos têm que se unirem, formar um pacto, e aí sim entra em cena a figura e a construção de um Estado. O estado de natureza, como eu já coloquei para vocês, é um período pré-social, né, pré-organização de uma sociedade, que ambos estão em guerra contra todos, é um período em que a humanidade tem medo dos inúmeros conflitos que acontecem em si, é um período em que a população é individualista ou egoísta inúmeras vezes. Isso, segundo os autores, é o estado de natureza. Dentro dessa concepção existe essa frase, essa citação de Thomas Hobbes que contextualiza um pouco isso. O homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Essa citação, né, que vem da obra Leviatã, ele contextualiza um pouco a figura do estado de natureza, né, que como não existe uma norma, uma regra, uma lei, né, para amenizar os conflitos e trazer uma segurança para a população, o homem é um lobo do homem, né, em guerra de todos contra todos, né, dentro de conflitos em um contexto social. E aí dentro desse autor, né, dentro dessa concepção filosófica do pensamento de Thomas Hobbes, uma obra clássica dele é a obra Leviatã, né? Nós vamos ver que dentro dessa obra, por exemplo, ele vai cultivar muito a figura, por exemplo, das monarquias, as monarquias absolutistas. Ele vai dizer que esse pacto social, né, primeiramente, ele vai cultivar dentro do sistema político a monarquia. Então essa população, a sociedade que vive de guerra de todos contra todos, né, individualistas, ela deve se unir, formular um pacto ou um contrato e escolher um representante, que segundo Thomas Hobbes seria quem? A figura de um rei absolutista. Então esse rei, que ia ser a representação do Estado, iria governar de forma forte, né, muitas vezes até utilizar a questão da violência se fosse possível, e centralizado, né? Então essa era uma das características postuladas no contrato social de Thomas Hobbes, né? Que a população iria fazer um contrato em que lá ela ia cultivar os seus direitos e os seus deveres, e ia passar o poder, né, essa responsabilidade para organizar e trazer a segurança para todos, para quem? A figura de um rei, de um monarca, que iria governar de forma
absolutista. Aqui nós vemos o exemplo, nesse pensamento de Thomas Hobbes, o que aconteceu no início das monarquias nacionais na Europa. Principalmente Espanha, Portugal e França, elas levaram muito a sério esse processo e alguns pensamentos de Thomas Hobbes. Resumindo a respeito dele, o estado de natureza é todos contra todos, né? Lembrando que o estado de natureza também pode ser denominado de pré-social, pré-organização da sociedade. Então, o estado de natureza da humanidade, né, é de todos contra todos, individualismo, egoísmo, né? Não existe regras nem normas. E aí, para que possa existir uma sociedade mais civil, mais organizada, né, com normas, se cria-se esse pacto social em que a população vai abdicar da sua liberdade em troca de quê? Da segurança. Em vez de todo mundo ficar vivendo em guerras, então a população vai se unir, né, em busca de quê? Em troca de quê? De segurança. E quem é que vai proporcionar essa segurança para a humanidade? Segundo Thomas Hobbes, a melhor maneira para cultivar isso seria um governo forte e centralizado que ia trazer uma paz. E quem seria esse responsável? Um rei, uma monarquia. Principalmente de forma o quê? Absolutista. Né? Quem é que diz isso? É Thomas Hobbes na sua obra O Leviatã. Ok? Aqui, pessoal, eu encontrei esse meme, né, que resume um pouco isso, né, o estado de natureza e o contrato social que esses autores tentam expor, né. Estado de natureza, nós vemos esse cãozinho aqui um pouco feroz, né, como Thomas Hobbes disse, em conflito, né, entre si, egoísta, e uma sociedade civil, uma sociedade com normas, com leis, com regras que a população deve seguir, é a sociedade mais calma, mais tranquila, boazinha, segundo esses autores, né, pelo menos no processo filosófico deles. Então, o estado de natureza, nós vemos que, segundo eles, os seres humanos estão mais agitados, ferozes. Numa sociedade civil eles estão em paz, em calma, em tranquilidade, né? Aqui eu acho que facilita um pouco a nossa compreensão a respeito do que é o estado de natureza e o que seria esse contrato social. Por que esse contrato? Para formar uma sociedade calma, cívica, tranquila. Um exemplo aqui desse cãozinho que nós vemos aqui na imagem repartida. Ok? Aqui eu já trago para vocês o nosso segundo autor, né, o nosso segundo filósofo, pensador, teórico, é o John Locke. Né? John Locke, que ele é considerado também o pai do liberalismo, ele é defensor do sistema liberalista. Né? Ele também vai defender um pacto social entre a sociedade. Ele vai dizer que os homens são livres e iguais. Né? E aí, para que eles possam passar do estado de natureza para uma sociedade mais organizada, né, a tranquilidade e a segurança é essencial. Né? Mas para que possa acontecer esse pacto, tem que haver o que? A relação de confiança do Estado com o governante, né? Com a sociedade e o seu governante. Uma das obras clássicas, né, de John Locke é o segundo tratado sobre o governo civil. Né? Aqui nós vemos algumas características dele. Né? John Locke também ele é empirista. Ele vai dizer que nós conhecemos as coisas a partir da experiência. Vamos lembrar lá das aulas do segundo ano de teoria do conhecimento. Ele vai dizer que a humanidade, nós seres humanos, nascemos igual uma folha em branco. E com o tempo é que nós vamos cultivando com as experiências o nosso conhecimento. Ele é defensor do liberalismo, como eu já coloquei, né? Principalmente a defesa da propriedade privada, né? Da distinção de classes. Ele vai defender na política esse pacto social, como eu já coloquei, entre essas outras questões. Aqui, fazendo um resumo básico a respeito de John Locke, para a gente não estender muito. John Locke, o seu estado de natureza, ele vai dizer que a humanidade, né, ela vive de forma harmoniosa e vive até com uma certa paz, né, um sistema pacífico. Mas, como John Locke tem também, dentro de suas concepções filosóficas, uma defesa ao liberalismo, ele vai defender que o Estado, né, para proteger a propriedade privada, ele deve levar de igualdade a todos, sem de extrema força. O que é que significa isso? Né? Então, para o Estado, para proteger a propriedade privada, né, ele tem que levar a igualdade entre todos os indivíduos que vivem dentro daquele contexto social. Né? Em outras palavras, o contrato, ou o pacto, né, defendendo muito o liberalismo, o ser humano vai abdicar de sua paz, de seu momento harmonioso, que seria o estado de natureza, em troca da confiança ao seu governante.
né? Em outras palavras, John Locke também ele vai defender muito um tipo de classe social, né? Por exemplo, hoje nós temos a distinção entre classe alta, média e baixa, né? Então, John Locke ele vai cultivar, se a gente fosse trazer para os dias atuais, a classe dos empresários, a classe alta, do liberalismo, que vai considerar todo mundo igual, né? Sem utilizar, dentro do possível, a força, mas que vai priorizar, né, principalmente quem tem a propriedade privada, quem tem o capital, né? E o contrato social, a população vai abdicar de sua liberdade em troca da confiança pelo governante, né? John Locke ele é um pouco parecido com Hobbes, né? Ele não vai 100% com a monarquia, mas ele vai expor que sim, a monarquia seria o sistema político que poderia trazer essa liberdade e a confiança para todos. Mas um ponto importante sobre John Locke é que se esse governante, esse rei, ou seja, ele que sistema político for de poder, se ele não trouxer a tranquilidade, se ele desfavorecer a maioria da população, ele pode ser trocado, né? No caso, no contexto político. E aqui nós trazemos, nesse slide, um pouco da diferença entre Hobbes e Locke. Nós vamos ver que ambos são a favor da elite, né? Principalmente John Locke, sem dúvida. Ambos defendem que o poder não é para todos, então, mesmo toda a população saindo do seu estado de natureza, né, ou pré-social, mesmo assim todos abdicando de sua liberdade, nem todos vão poder participar da política, né? Vão ter a segurança, né? Se o governante desagradar eles, ele pode ser trocado, mas o poder não vai ser para todos, vai ser para uma minoria, né? Uma oligarquia, em outras palavras. No caso, Thomas Hobbes, ele vai ser defensor maciço, né, da monarquia. Já John Locke vai defender maciçamente quem? A elite, né? A elite dos burgueses, né? O liberalismo. Nós vamos ver que ambos vai haver muita injustiça e desigualdade, principalmente comparando a referência de John Locke, e há uma extinção da liberdade, né, nesse contrato social entre desses dois autores. Aqui nós vemos um outro meme que resume um pouco, né, o pensamento de John Locke e Hobbes. Hobbes vai defender uma monarquia absolutista, já John Locke vai defender o que? Um Estado liberal, né? A propriedade. Mas nós vamos ver que dentro do contexto social, na renda, nem todos têm essas condições. Aqui eu trago o nosso último teórico, né? Jean-Jacques Rousseau, que dos três, né, muitas pessoas, inclusive eu, é o que eu tenho um pouco mais de afinidade com ele, por conta dos seus pensamentos filosóficos. Para Rousseau, ele vai pensar totalmente diferente desses outros dois autores, né? Ele, a gente, entre aspas, eu gosto de dizer que ele é o bonzinho da parada, né? Por quê? Ele é contraturalista, né? Mas ele é um crítico do sistema contraturalista, né? Por quê? Ele vai dizer que a sociedade, quando vivia em seu estado de natureza, ela vivia de forma plena, livre de qualquer amarra, de qualquer corrupção que as instituições, que o Estado poderia colocar sobre ela, né? Então, no estado de natureza para Thomas Hobbes é quando a população tinha sua liberdade natural, fazer de fato o que queria, né? E aí vocês poderiam colocar a questão de guerra de Estado um contra o outro, né, de individualismo, mas para Jean-Jacques Rousseau, ele vai expor que é no estado de natureza em que nós vivemos de forma natural, né, sem influência de nada, de corrupção, de maldade, né? É lá onde está realmente o sistema harmonioso, né? A harmonia dos seres humanos. E aí, quando nós fazemos esse contrato social, ou esse pacto, em outras palavras, quando nós saímos da pré-sociedade para a sociedade civil, é onde vai vir a corrupção, a maldade, a violência e os inúmeros fenômenos e problemas que acontecem no contexto social. E aí, qual seria a melhor forma de governo, segundo Jean-Jacques Rousseau, né? É um governo que cultive a vontade de todos, a vontade geral, né? Então, se esse governo, seja ele monarquia, república, oligarquia, aristocracia, seja que governo for, se ele atingir a vontade geral, né? Se a vontade de todos for atendida, então já é um bom governo bom, né?
Além disso, tem que cultivar o bem-estar social da população. Então tem que haver igualdade entre as pessoas. Nós vimos que John Locke, que defende o liberalismo, ele vai defender o privilégio a uma determinada classe social, principalmente a burguesia. Para Jean-Jacques Rousseau, além de um governo cultivar a vontade geral de todos, o bem social, esse governo não pode atender os privilégios de uma classe dominante, seja a burguesia, seja o proletariado, tem que ambos viverem de forma igualitária. E, em outras palavras, Rousseau ele vai defender um sistema o quê? Democrático. Né? Rousseau também é muito importante no campo da educação. Se algum estudante aqui for um dia cursar pedagogia, existe uma obra que eles contextualizam, uma obra clássica que é chamada de Emílio, ou da educação, né, que aí ele vai falar um pouco desse estado de natureza em que o ser humano, no caso a criança, quando vive em contato com a natureza, ela é bondosa, harmoniosa, sem maldade, sem violência, mas que quando essa criança vai para a cidade, né, que tem leis, regras, normas, ela se transforma em um indivíduo maldoso, né, malicioso, entre outras palavras. E aí, a obra referente à questão política é do contrato social, né, que aí ele vai expor a existência da desigualdade social, a melhor forma de governo, que é essa que nós já contextualizamos nesta videoaula de hoje, que é um governo que defende a vontade geral, o bem-estar social e o não cultivo a uma classe especificamente. Resumindo, né, o estado de natureza para Rousseau: a população, a sociedade vive de forma pacífica e harmoniosa, né? A partir do contrato social que as pessoas fazem para a construção do Estado, há falsos pactos, existe a desigualdade, existe a escravidão, existe a violência, a maldade entre as pessoas. E o contrato legítimo, né, é aqueles que busca o bem em prol de toda a comunidade, de toda a população, né? Isso é o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. E aqui eu trago mais um meme para a gente concluir nosso estudo. É um conteúdo bem extenso, né? Lembrando que aqui está sendo de forma introdutória, mas que resume um pouco esse nosso conteúdo. Nós vemos que em um desses baldes, a gente pode denominar assim, tem assim: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Quem é que diz isso? É Jean-Jacques Rousseau, né? O homem é o lobo do homem. O homem está em guerra com o próprio homem. Quem é que denomina isso? Thomas Hobbes, né? O homem é uma folha em branco. John Locke, né? Então aqui resume um pouco esse contexto da filosofia social e política, né? Muito importante para os processos seletivos, seja URCA, seja o Enem, né? E qualquer outro tipo de provas externas. Então é isso, pessoal, a gente conclui aqui, né? Espero que tenha ficado alguma coisa, facilitado um pouco o processo e a compreensão de você na aprendizagem, e até a nossa próxima videoaula. Até mais.